Hoje, 13 de janeiro de 2019, passarei as revelações que o Senhor há muitos anos tem me dado através de sonhos. Tenho pedido a permissão dele para poder passar suas revelações, os planos e projetos que ele tem. E agora, através de várias confirmações, eu vou estar passando as revelações do Senhor para a nação brasileira e também para o mundo. Não tenho intenção de me identificar, não importa quem eu sou, importa a mensagem que eu trago, o que eu posso dizer que sou um cristão, sirvo ao Senhor desde o ano de 1990. Estou numa pequena igreja aqui no interior do Centro-Oeste. Moro em uma pequena chácara e aqui neste lugar tenho o meu lugar de oração. Eu oro em cima de uma árvore e o Senhor tem me falado muitas coisas extraordinárias que não pensaria nunca que isso iria acontecer, que Deus não teria um projeto tão grande para o povo cristão dessa nação e para essa nação. Então eu vou agora passar as coisas que o Senhor me revelou. Eu escrevi elas em folhas. O meu português ele não é muito bom, mas vou tentar passar de forma mais clara possível. Estarei neste momento falando as palavras do Senhor. Palavras do Senhor que veio a mim pelo seu Espírito Santo, palavras que escrevo com temor e tremor, consciente das minhas debilidades e de minhas imperfeições, perante aquele que vive eternamente. Palavras essas que me têm sido reveladas como um grande quebra-cabeças e que agora nesse tempo têm sido interpretadas pelas minhas limitações e as limitações de minha pequena fé e percepção. Já há alguns anos, ou para ser preciso, há 20 anos, tenho sido visitado pelo Senhor em meu quarto, que tem confirmado o meu chamamento e falado comigo. E tudo começou no ano de 1991, quando eu entreguei a minha vida a Ele. A partir desse ano tudo começou. E essas revelações me foram dadas através de sonhos. Sonhos esses que falam a respeito da minha nação brasileira que eu amo muito e que há muitos anos tenho orado e chorado por ela. Revelações que falam sobre o futuro material dessa nação e principalmente o futuro espiritual dessa nação. Os planos que o eterno Deus, o grande eu sou, tem em seu coração desde a fundação dessa nação. E que eu, o seu vaso quebrado, pois é assim como eu me vejo, um vaso quebrado, que não merece nem é digno de receber nada daquele que vive eternamente. As palavras do Senhor, elas começam assim: apranai o caminho do meu povo, para que não haja tropeço para o meu povo. Assim diz o Senhor, o Santo. Aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos, para que o meu povo tenha acesso ao meu caminho. Portanto, assim
afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com um contrito e humilde de espírito, a fim de dar a ele um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Atentai às minhas palavras, ó nação brasileira. Atentai às minhas palavras, ó igreja minha que habita no meio dessa nação. Pois o Senhor, o Senhor, tenho um grande plano para convosco. Desde a vossa fundação, nos tempos do vosso descobrimento e de vosso nascimento, pois por muito tempo vos escondi de outras nações, até eu enviar até vós os vossos descobridores, os quais vos exploraram, roubaram e impuseram as suas injustas leis. Desde então, vocês foram humilhados, maltratados, escravizados pelas vaidades de homens que não conhecem a Deus, nem a sua justiça e nem o seu poder. Fostes considerado por muito tempo nação impura, povo misturado, sem cultura. Mas eu, o Senhor, os tenho purificado, vos tenho santificado. Conheço a vossa cultura e sei muito bem de onde vens, pois eu, o Senhor, os criei. Eu, o Senhor, os santifiquei e vos tenho escolhido para ser a maior nação da terra. O meu servo me disse: até quando, Senhor? Até quando seremos humilhados, roubados? Até quando, Senhor, não vamos poder desfrutar do melhor desta terra? Pois tudo tem sido levado, tudo tem sido roubado, pois não temos o direito de comer o que temos produzido, pois até o boi que lavra a terra tem comido melhor do que nós. Mas eu, o Senhor, sou o justo juiz e faço justiça ao pobre e ao injustiçado. Ainda que eles digam: até quando, Senhor? Até quando? Eu, o Senhor, ouvi o clamor do meu servo e o clamor dessa nação. Eu desci e vi a injustiça e a iniquidade daqueles que deveriam cuidar de vós, os poderosos dessa terra. Eu, Senhor, agora pelejarei por vós, nação brasileira, povo escolhido, aqueles que te roubaram e levaram as vossas riquezas embora. Eu, o Senhor, farei com que eles tragam de volta tudo o que lhes foi roubado. Farei com que eles depositem a seus pés, pois eu, o Senhor, o justo juiz, já decidi. Já julguei a vossa causa. Eu, Senhor, punirei os poderosos dessa terra, pois a maldade dos poderosos dessa nação cheira mal às minhas narinas, e não escaparão à justiça dos céus. Ai de vós, os que habitam os países baixos, ai de vós que habitam as nações ricas e poderosas da terra. De onde vem a vossa riqueza? Vem do vosso trabalho, do fruto do vosso trabalho? Não, diz o Senhor. Vou dizer de onde vem a vossa riqueza. Vem da vossa exploração, vem do vossos subornos, dos vossos assassinatos, vem da opressão do pobre, do fraco, que não pode se defender do vosso poder. Vem das vossas guerras injustas e da soberba dos vossos corações. Mas digo o que farei: enviarei destruição até vós, abrirei as válvulas da terra, fogo e enxofre lançarei sobre vós, derramarei sobre vós as inundações,
Ventos destruidores, farei sacudir a vossa terra, como um bêbado nas vossas ruas. Pois do tamanho que é a vossa iniquidade, será o tamanho do vosso castigo. Afundarei as vossas belas ilhas no oceano, destruirei as vossas ilhas, as vossas casas de veraneio, enviarei fome, espada, perseguição. E quando vocês forem vagabundos de um lado para o outro, sem saber para onde ir, vocês irão procurar aqueles que foram rejeitados em vossos portões de entrada. Pois eu, Senhor, os vi. Eu vi a vossa falta de hospitalidade com as nações pobres, que viajavam até vós, procurando refúgio para não morrerem de fome. Mas vós as rejeitaram. Agora, pois, é a vossa vez de sentirem o que eles sentiram. Pois mais hospitaleiros que eles foram com vós, quando no passado e presente vos receberam, agora eu, Senhor, endurecerei o coração deles, e eles não vos receberão. Ó nação brasileira, entendei agora o meu plano, entendei a vossa obra, quando muito em breve estas coisas começarem a acontecer, pois elas já estão diante de vós. Muitas terras pelo mundo ficarão contaminadas, inabitadas, por causa da destruição que cairá sobre elas. E muitas delas procurarão a vós, porque eu protegerei as vossas terras, e a destruição não chegará até vós, nação brasileira. E muitas nações correrão até vós, para receber amparo. Pois agora, ó minha igreja, entendei, ó minha igreja que está pelo mundo, já vos preparei uma terra, um lugar de refúgio. Pois os meus santos profetas, por muito tempo pregaram a minha mensagem a essas nações, mas elas não ouviram as minhas palavras. Pois agora eu, Senhor, as visitarei com destruição. Foge agora, povo meu, foge deste lugar, procure um lugar de refúgio que eu vos preparei, para que não seja castigado junto com o ímpio, pois eu, Senhor, vos tenho avisado. Eu vos livrarei, povo meu, pois por que eu destruiria o justo com o ímpio? Arrependei-vos, humilhai-vos, transformai vossa alegria em tristeza, para que eu, o Senhor, vos sare e vos livre. Eu vingarei o sangue inocente que por muito tempo foi derramado em vossas terras, pois agora me levando contra vós. Apranai a carreira do meu povo, para que não haja tropeço para o meu povo. O meu servo me disse em suas orações: Senhor, não há profetas nessa nação para nos orientar? Não há, Senhor, profetas nessa nação para nos orientar? Pois eu respondo a ti, meu servo, eu te suscitei como um profeta para essa nação e para as outras nações. Não somente tu, mas tenho suscitado outros que habitam contigo. E quando eles ouvirem estas palavras que saem da sua boca, saberão que eu, o Senhor, falo, e confirmarão as minhas palavras, que te revelei pelo meu espírito de sabedoria. Pois em parte, muitas dessas coisas já as tenho revelado a muitos dessa nação, e eles as confirmarão tudo o que sai da sua boca, e que tudo que em parte foi dado a eles e a ti, agora, como sombra das coisas futuras, tudo ficará claro como raiar de um novo dia. Escutai, nação brasileira, escutais, meus servos que habitam nela, tenho um grande plano com vós. Satanás também tinha um plano com vós, uma aliança de iniquidade.
foi prometida a vós, foi colocada em prática através dos seus mensageiros. Mas vós rejeitaste os planos de Satanás, os planos de iniquidade que tinha para destruir essa nação. E vocês escolheram o bom caminho e as veredas antigas. Agora direi o plano que eu tenho com vós. Usarei essa nação para provocar ciúme nas outras nações que me rejeitaram. Pois eles rejeitaram o conhecimento do Altíssimo, rejeitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tu, nação brasileira, não me rejeitaram, não rejeitaram ao meu filho. Antes, muito de vós tem recebido e o tem honrado. Ainda que estais dividido, eu, Senhor, os unirei. Eu, Senhor, os santificarei. Nem que para isso seja necessário que eu envie destruição até vós, como um pai que ama e castiga o seu filho. Eu vos entreguei ao meu filho, ó nação brasileira. O Senhor vos entreguei, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e feliz a nação que recebe ao meu Cristo como seu Senhor e Salvador. Por essa razão vos escolhi para ser um exemplo para as outras nações. Farei de vós a nação abençoada, a mais abençoada da terra. Minha igreja me buscará com sinceridade e amor. Eu os ouvirei, eu os santificarei e farei desta igreja a igreja mais poderosa do mundo. E por meio da oração derramarei sobre ela o meu avivamento, o grande avivamento. E o avivamento de Nínive ficará no esquecimento, pois sobre vós derramarei o maior avivamento, o último avivamento. Eu os usarei para preparar a volta do meu filho. Aplanai as vossas carreiras, ó igreja minha. Alimpai vossas mãos, preparai o caminho. Entendei a vossa responsabilidade, igreja minha. Tira o pecado diante dos meus olhos. Consertai as vossas vidas. Alimpai as vossas vestes, pois grande será as vossas obras. Uma grande porta vos abre, está aberta diante de vós. Entrai por ela, ó igreja minha, com clamor. Humilhai-vos, santificai-vos, buscai-me e me achareis, pois os meus ouvidos estarão abertos para vós, ó igreja brasileira. Eu, o Senhor, vou passar sobre as vossas casas para sondar os vossos corações, para conhecer as vossas intenções. Esforçai-vos em seguir as minhas palavras. Prestai atenção ao meu amor e à minha severidade. Considerai-a. Levantarei grandes pregadores no meio de vós, não aqueles que são conhecidos como grandes no meio de vós, mas levantarei os excluídos, os esquecidos, os humilhados, os desconhecidos, homens que vivem segundo o meu coração, que rejeitam o suborno e falam a verdade. O meu espírito de sabedoria estará sobre eles, a minha unção os revelará. Eu farei grandes sinais por meio de suas mãos, e muitos se converterão dos seus maus caminhos. Enviarei o espírito de sabedoria e conhecimento e discernimento sobre essa nação e sobre a minha igreja. Ninguém irá enganá-los, ninguém mais irá explorá-los, pois eles saberão discernir entre o falso e o verdadeiro. Ai de vós, falsos profetas que habitam nessa nação, e que muito tempo têm arrancado a lã e comido a gordura das minhas ovelhas. Trago justiça e juízo sobre vós. Os seus grandes e ricos templos ficarão vazios, pois as minhas ovelhas não seguirão mais as vossas mentiras, e não mais ajudarão nos vossos falsos projetos. Pare, pois, agora de pregar a mentira para o meu povo, pois somente prosperará nessa nação aquele que prega a verdade e vive a verdade. Revelarei ao meu povo os vossos pecados escondidos, ó falsos profetas. As vossas imundícias que estão ocultas as revelarei.
Derrubarei todos os ídolos dessa nação. Mostrarei os falsos ídolos dessa nação e quem são eles. As vossas vergonhas serão expostas, pois a minha justiça também cairá sobre vós, ó igreja falsa, e cobrará de vós o seu preço. Apranai o caminho do meu povo, para que não haja tropeço para o meu povo. Escutai agora, igreja minha, atentai às minhas palavras. Eu, o Senhor, já desfiz os principados, as hostes infernais já estão sob o vosso domínio, pois eu as sujeitei a vós. Desde os tempos antigos dominaram por muito tempo a vossa nação, mas agora estão sobre o vosso poder, estão sobre o vosso domínio. Elas não mais prevalecerão contra vós, pois eu, o Senhor, suscitei o espírito de justiça, e o espírito de justiça dominará sobre essa nação. Levantei um presidente segundo o meu coração no meio de vós. Eu, Senhor, usarei esse presidente para os meus propósitos. Através dele vou trazer prosperidade, ordem, justiça, igualdade e verdade. Ele será odiado por muitos e por muitas nações, e será perseguido por muitos. Atentarão contra a sua vida, mas eu, Senhor, revelarei os planos do iníquo, do maligno que serão levantados contra ele, e eu o protegerei, estarei sempre ao seu redor, e mal não poderá vencê-lo e nem alcançá-lo. Entenda, ó nação brasileira, eu reinarei sobre vós através deste homem. Quando vocês se levantarem contra ele, se levantarão contra mim. Agora eu vos pergunto, podereis me vencer? Assim diz o Senhor, se não quiserem atender a vós, eu vos perseguirei, eu vos prenderei, eu vos castigarei. Enviarei ventos destruidores até vós, e sacudirei a vossa terra, até que possais entender o meu plano, o plano que eu tenho com vós. Também tenho uma palavra para vós, vós que dizeis defensores da lei, vós que pensais que estão acima das leis e que podem fazer o que querem com as vossas penas, vocês que não fazem justiça ao pobre e oprimido, antes são rápidos em fazer justiça ao rico e ao poderoso. Eu, o Senhor, por acaso ficaria para sempre olhando as vossas injustiças, ó defensores da lei, juízes injustos, sem me levantar para trazer verdadeira justiça a todos? Pois eu vou dizer o que farei. Endurecerei mais ainda as leis dessa nação contra vocês mesmos, e elas vos pegarão de surpresa, e vocês não escaparão a elas. Mostrarei para todos as vossas injustiças. Mostrarei o que estão praticando nas escondidas. Mostrarei as vossas práticas contra o pobre e o oprimido, pois aceitais o suborno dos poderosos e não fazeis justiça ao oprimido. Vou ser mais duro com vós do que com outrem, pois quando vocês aceitarem o suborno e enriquecerem com a injustiça, vocês não terão paz para desfrutar do suborno. Façais, pois, justiça a todos de igual. Façais, pois, justiça a todos de igual forma. Endurecerei as minhas leis contra os ímpios desse país, contra aqueles que matam, roubam, defraudam o seu próximo. Darei a eles o que eles merecem, pois as suas maldades não mais prevalecerão contra essa nação. Assim diz o Senhor, o justo juiz que tem a justiça como base do seu trono. Me levanto contra aqueles que tentaram perverter a inocência dos meus pequeninos. Eu os perseguirei, eu os prenderei. E se não se arrependerem do mal que fizeram contra os meus pequeninos, eu, o Senhor, os matarei. Pois grande é vossa maldade. Colocarei um forte senso de justiça e equidade no coração dessa nação. E essa nação não aceitará mais nenhum tipo de injustiça contra ela, pois eles serão unidos para buscar a justiça e o bem comum. Fala agora contigo, Jair Messias, eu, o teu Deus,
o Deus que você busca de madrugada bem cedo e pede orientação para o seu dia. Não temas os poderosos dessa nação. Não tema os poderosos das nações que estão em sua volta, que te ameaçam, pois eu, o Senhor, estou contigo. Me sirvas com espírito pronto e coração voluntário, pois sou o Deus que te esforço, sou o Deus que te escuto quando falas. Você tem me pedido orientação e sabedoria para conduzir essa nação, pois darei ainda mais sabedoria do que eu tenho dado a ti. Ainda mais conhecimento tu terás. E tu saberás discernir entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. Eu vejo o teu coração e sei o amor que você sente por essa nação, pois todas as vezes que você derrama as suas lágrimas, eu as recolho. Elas chegam ao meu trono e eu as conheço. Suas lamentações são conhecidas diante de mim. O seu amor ao seu próximo é conhecido diante do meu trono. Agora escuta bem as minhas palavras. Olha o que farei. Usarei você para mudar essa nação. Você em sua oração me disse: aonde, Senhor, eu vou tirar dinheiro? Aonde vou tirar riqueza para organizar essa nação que foi roubada e está destruída? Pois te digo o que farei. Abrirei os cofres da terra, as riquezas escondidas para este tempo oportuno: ouro, prata, pedras preciosas, minério e até mesmo o que ainda não conheceis, as riquezas escondidas que ainda não conheceis, estarão à vossa disposição. Essa nação será abençoada. Abençoarei as vossas colheitas, as vossas plantações. Tudo o que vocês fizerem será abençoado. E todas as nações verão e vão querer fazer negócios contigo. Mas tu não deve confiar nessas riquezas. Antes, confia no único e verdadeiro Deus. Eu te exaltarei perante as nações. Todos te admirarão e te respeitarão pelos seus grandes feitos. Sua nação será admirada perante todas as nações. E tu não te exaltarás a ti mesmo, antes me honrarás e me buscarás. E quando tu tiveres alguma coisa impossível para resolver, tu procurarás a minha igreja e pedirás que ela me clame. A minha igreja me clamará, eu os ouvirei dos céus e virei em teu socorro. Levantarei grandes mestres em seu redor. Levantarei grandes mestres nessa nação, homens cheios de sabedoria e conhecimento, que irão te ajudar, irão te respeitar e te honrar. Alguns que estão no seu meio tentarão te trair, mas eu, o Senhor, mostrarei quem eles são. Vou começar uma grande mudança na educação. Vou levantar jovens cheios de sabedoria e de conhecimento, e também conhecimento da verdadeira ciência e tecnologia. Vou levantar grandes cientistas que serão reconhecidos pelo mundo inteiro. E muitos deles curarão a várias doenças e flagelos no meio de vós. Em muitas coisas que dependem de outras nações, não mais dependereis. Fareis de vós ainda mais independentes e dependentes de mim. Não faças alianças de fé com outras nações, a não ser com aquelas que vivem segundo as minhas palavras. Não sirva aos seus falsos deuses, nem se prostrem perante elas, pois eu, Senhor, sou vingador de todas essas coisas. Pois o ministério da iniquidade já está agindo em muitas nações, e o homem da iniquidade já vive entre vós. Não faças alianças com ele. Ele tentará vos convencer, ó nação brasileira, mas tu deves resisti-lo até o fim. Resista às suas investidas, combata-o até o fim, pois se tu aceitares, eu, Senhor, te rejeitarei. Quando essas coisas acontecerem em sua vida, e o poder e a glória te alcançarem, Jair Messias Bolsonaro, tu lembrarás de onde veio,
e que tudo o que tens e o que és vem do trono de Deus. Tu me perguntaste por que, Senhor, tu permitiu que me ferissem com uma faca. Eu, Senhor, o permiti. Eu sempre estive no controle de seus ferimentos. Tudo isso é para que você saiba que você é um homem e não te glorie. Tu não é um Deus, mas é um homem. Quando eu te exaltar, você se lembrará da sua ferida e não te exaltarás. Eu cuido de você. Sempre cuidei de você. Quantas vezes eu te livrei da morte, dos tombos que você levou, dos afogamentos das águas, pois você sempre foi uma criança inquieta. Nunca estava parada, mas eu estava contigo. Para este momento especial, seja firme em suas palavras. Não abra mão da ética, da justiça e dos bons costumes, que são segundo o modelo de minhas palavras. Você procurou os caminhos antigos. Você estudou os homens que eu usei no passado para saber o que eles fizeram. Pois eu, o Senhor, os usei. No passado, eu os honrei porque eles me honraram e me serviram. Eu, o Senhor, não mudo, eu sou o mesmo. E se você me honrar como eles me honraram, farei de você grande como eles foram grandes no passado. Cuidado com as suas alianças. Não faça aliança com as trevas. Foge das falsas religiões e dos falsos religiosos que tentarão tomar proveito de vós. Fuja das sociedades secretas das trevas. Me sirva na luz, com sinceridade, verdade, humildade e temor, e eu serei contigo. Ainda há muitos nessa nação que servem a trevas e os falsos profetas, mas eu, Senhor, revelarei a verdadeira fé e a verdadeira religião no meio de vós. Sirva-me com coração íntegro e espírito pronto, e eu estarei com vós. Amém. Essas são as revelações do Senhor para a nação brasileira. Os irmãos me perdoem pela minha simplicidade e pelo modo que eu talvez não tenha falado, e peço perdão ao Senhor se não falei tudo o que deveria ser dito. Deus abençoe a todos os brasileiros.